Alô, meus amigos do Futebol ao Vivo, um grande abraço. Você que navega aqui e que curte também pela Play TV, o Boletim da Bola que começa agora. Os destaques esportivos, o que andam falando do seu clube de coração pelos portais esportivos. O Boletim da Bola é uma produção do aplicativo Rádio Futebol, o aplicativo esportivo pelo Brasil. Nós damos um giro pelo país para sabermos o que andam falando do seu time de coração. Olha aí, ó. Pois é, sou eu. Giro pelo Brasil aqui no Boletim da Bola. A gente começa falando do Palmeiras. O treinador do Verdão ganhou sério problema que gostaria, claro, de não ter. O bom desempenho dos atacantes, retorno do Rony, por exemplo, no Palmeiras, teve uma opção e uma dúvida para escalar o ataque ideal na sequência da temporada. Olha, são 40 gols marcados pelo Palmeiras nessa temporada. 21 deles marcados por algum dos 8 atacantes, com opções de Dudu, que não balançou a rede até agora. Eu tenho aqui números dos gols. Rony fez 6, Lopes e o Rafael Navarro 4, o Hendrick já fez 3, o Breno 2, o Arthur e Giovani 1 e o Dudu, como eu disse aqui, ainda não balançou a rede esse ano. Você sabe que nos últimos 4 jogos que disputou, o Palmeiras saiu atrás do placar em todas, de virada. 3 deles empatou por 2-2 com o Vasco no domingo. O jogo foi no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a campo nesta quarta, 8h30 da noite, e recebe o Tombense, né? Aliás, o Tombense recebe o Palmeiras em casa. O jogo está marcado para 8 da noite. Depois joga sábado, 18h30, o clássico contra o Corinthians. Aliás, por falar em Corinthians, o time do povo jogou ontem. Além, claro, do extracampo, protestos da torcida, enfim, manifestos do time feminino, ao contrário da chegada do jogo, né? Do time em campo, o Corinthians foi muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas é bom ter calma, porque o Cuca está chegando. Claro, existe uma herança do trabalho passado do Lázaro. O time hoje, ele está um pouquinho sem confiança, mas calmo que tudo vai entrar no eixo. A derrota de 3-1 lá em Goiânia para o Goiás, o Roger Guedes apareceu na hora H no gol, né? Deu um chute e perigoso na sequência. O Juliano, Baleta e Yuri Alberto, outros titulares que foram inofensivos na defesa do Goiás. Mas a preocupação agora é contra o Remo. Quarta na Neoquímica Arena, jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians levou 2 gols de cruzamento, foi desorganizado, resbateu bolas fáceis e depois se abriu para o gol do Apodi. O Corinthians joga então a próxima partida, 9h30 da noite, na próxima quarta, recebe na Neoquímica Arena o jogo da volta, o Remo pela Copa do Brasil. Bem, o Santos, o peixe da Vila Formosa, comandado pelo Odair Hellmann, vai promover algumas mudanças para o próximo jogo. Botafogo de São Paulo é a próxima, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Eles jogam na quarta, 7 da noite na Vila. Esse meio de semana vai servir, claro, para avaliar a situação do time, principalmente de alguns jogadores. A verdade é que o Dodge e o Lucas Lima vão ser avaliados. O primeiro atuou em 18 partidas, 19 no time esse ano, enquanto que o segundo na sequência de 11 jogos como titular, após ficar 3 meses parado. Mas para quarta-feira existe uma grande chance de serem poupados. Mas o bom, você que torce para o Santos, o Mendonça está de volta ao ataque, depois de cumprir suspensão contra o Galo Mineiro pelo Campeonato Nacional. O Dodi, agora Soteldo, também volta. O Mendonça foi preservado. Tem uma medicação, inclusive um familiar usou uma substância proibida pelo controle do doping. Peixe então joga na próxima quarta-feira, 7 da noite na Vila, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Bem, do Santos para o São Paulo, o Dorival Júnior, que assumiu o comando, ele tem realmente mudanças para fazer do time, carregando, claro, uma parte do antecessor Rogério Ceni. Mas essa próxima partida
ele vai ter que deparar com uma missão, possível ou não. Eu não sei o que você acha como torcedor de São Paulo. É encontrar um camisa 8 no time, vencer, é importante, venceu 3-0 o América Mineiro, mas o Pablo Maia vai ter uma função diferente e ele vai firmar pelo menos o jogo de amanhã. É uma decisão contra o Ituano pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida vai ser realizada em Itu, no interior, início marcado para 9h30 da noite. Outra coisa que eu ia falar, para você que navega aqui no nosso Boletim da Bola. Vamos falar um pouquinho do Flamengo. Após a derrota sofrida pelo Internacional 2-1, o jogo foi em Porto Alegre, né? O Sampaoli elogiou a postura do Flamengo, disse que a eficácia foi importante para vencer o jogo. E a pergunta que ficou no ar, por que tirou o Pedro? O treinador argentino afirmou que o Flamengo estava um pouco neutro naquela situação. 2 centroavantes e precisava de mais um volume de jogo. Inclusive, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre arbitragem. Não, disse que quem comanda o jogo, ele não fala absolutamente nada. Comentou que o time teve momentos bons, não aproveitou aí as oportunidades e no futebol a frase sempre vem, né? Quem não faz, toma. Você vai acreditar? Quem viu o jogo pode concordar comigo. O Flamengo teve quase 10 chances de gols, fora aqueles lances de aproximação do gol. O problema é a comparação que é feita com Vitor Pereira nesses primeiros jogos do Flamengo nessa temporada. O Flamengo volta a campo pela Copa do Brasil, joga 9h30 da noite no Rio, contra o Maringá. Depois volta no domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogando às 4 da tarde também no Rio contra o Botafogo Carioca. Eu queria falar um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou a primeira vitória, bateu o Grêmio por 1-0. Foi um público excepcional, o maior da temporada, passou de 22 mil torcedores no Independência no sábado. A gente sabe que o clube ainda não conseguiu mandar os seus jogos no Mineirão. E me parece que o acerto com a administradora está bem próximo. O Cruzeiro volta a jogar amanhã no Independência. O jogo está marcado para terça contra o Náutico pela Copa do Brasil, 19 horas. A expectativa é, claro, novamente num grande público que supere a casa desses 22 mil torcedores. O bom é que precisa vencer de mais de um gol de diferença para avançar. Existe a diferença mínima que vai levar para os pênaltis amanhã contra o Náutico. Muito bem. Bem, fala um pouquinho do Coritiba. O Coritiba deixou um pouquinho claro com relação ao treinador Antônio Carlos Zago. Vai ter trabalho demais. O treinador acompanhou, claro, das cativas, né, das tribunas, aliás, a derrota do time para o Fortaleza. 3-0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou bem, sim, mas ficou apagado no segundo tempo, levou os 3 gols marcados. Romero e 2 vezes Pikachu. O Coxa volta a jogar nesse meio de semana, quarta, 7 da noite, contra o Sport na Ilha do Retiro, decidindo uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 3-3. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Curitiba pega o São Paulo no sábado, 4h30 da tarde, em casa, no Couto Pereira. Bem, esses são os destaques que nós vimos pelos portais, pelo menos os principais detalhes do Clube de Coração, nesse Boletim da Bola, que acontece aqui no comecinho de noite, de segunda a sexta. A gente faz um giro pelo Brasil para destacar o seu Clube de Coração. E nós voltamos amanhã, 18h50, aqui na Play TV, com mais informações do seu clube. Fica aqui o meu grande abraço para você. Tchau. Se cuida. Precisar, você sabe, nós estamos aqui.